Paz de Cristo. A mensagem de hoje está no livro de 2 Crônicas. Nós vamos usar o capítulo 20, de versos de 1 até o 30. Mas vamos ler, inicialmente, os versos de 26 a 30. 2 Crônicas, capítulo 20, versos de 26 até o 30. E a palavra de Deus diz assim: Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. E veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque o Senhor lhe dera repouso por todos os lados. Vamos orar. Deus santo e glorioso, nós te damos graças, porque somente o Senhor é Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor renove o seu Espírito em nós, nos dá ânimo dobrado, Senhor, para que nós possamos confiar em Ti, para que nada possa abalar a nossa fé e que em todas as coisas nós possamos orar na direção da herança eterna que temos em Cristo Jesus. Fala com Teu povo, nos anima, nos fortaleça, que o Teu Espírito esteja em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Essa história se passa depois que o reino de Israel foi dividido em dois. Depois que Salomão morre, o reino é partido, não de maneira igualitária, não de maneira igual, mas 10 tribos do norte ficaram sob um reinado e 2 tribos do sul ficaram sob um outro reino. O tempo passa, o povo se desvia da lembrança da lei do Senhor, do seu rei Davi, e algumas coisas começam a acontecer. Entre estas coisas, o reino enfraquecido, mais ao sul, começa a ser assediado, solapado por determinados ataques, inimigos, riscos. E numa dessas ocasiões, o reino conduzido por Josafá, então, está sendo atacado pelos reinos de Moabe e Amon. Imaginem que aquela região é uma região desejada pelos homens, desejada pelos poderosos, porque é onde passa o Rio Jordão, é uma região bem regada, muito verde, uma região próspera, uma região onde está a grande cidade de Davi. Então as pessoas, os poderosos daquela época queriam aquela região. Ao mesmo tempo, ser rei em Judá era um grande privilégio por manter a lembrança das bênçãos de Deus sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Davi. Ao mesmo tempo, é um grande privilégio lembrar que ali estava a Arca da Aliança, que o templo do Senhor foi construído naquele local, mas também era um lugar de grandes conflitos, porque todos os reinos da terra, daquela região, desejavam aquele lugar, aquela terra prometida, onde manava leite e mel, onde o Rio Jordão nutria os campos. E Josafá teve que lidar com isso. O problema é que nós estamos falando de uma porção pequena do povo de Israel. Nós estamos falando de uma terra muito desejada, nós estamos falando de uma porção pequena do povo. Então, se juntam 2 reis, diríamos até 2 reinos e meio, porque a narrativa do verso 20 vai dizer os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns meunitas, quer dizer, Moabe e Amon se reuniram para tomar aquela terra,
e se juntaram com um outro exército de corsários, de um exército alugado, para tomar a terra de Judá, para tomar a terra de Jerusalém. E às vezes, nós nos sentimos exatamente como Josafá. Josafá está cercado, sua terra está rodeada por um exército inimigo, e sabe como ele se sente? Exatamente como nós nos sentimos em face dessa situação atual. Nós não sabemos muito bem como reagir. Não é? Nós não sabemos muito bem que rumo tomar. Nós estamos enfrentando um inimigo que nós nunca enfrentamos. E Josafá também. Josafá está para enfrentar 2 reinos poderosos, guerreiros, briguentos, e ele tem ao seu dispor uma fração do reino, uma fração do exército de Israel. E eles não estão preparados para isso. E a pergunta que Josafá se fazia é provavelmente a pergunta que nós podemos estar fazendo neste momento. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? A pergunta de Josafá é nessa direção. O que nós vamos fazer? Quando você já sabe, quando você já enfrentou determinadas circunstâncias, você pode ter uma ideia. Quando você já experimentou determinadas lutas, você tem uma noção. Mas nós estamos enfrentando uma situação que nunca enfrentamos antes. Josafá estava enfrentando uma situação que nunca enfrentou antes. Judá, Jerusalém, o povo daquela região de Israel estava enfrentando uma luta que nunca tinha experimentado antes. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? E essa história é interessante para nós, porque o que acontece a seguir pode ser a resposta de Deus para nós. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Então vamos conhecer a história desse momento da história de Judá e como foi que aquele povo de Deus, o povo de Deus daquela época, como eles enfrentaram uma situação que eles não tinham ideia de como lidar. Veja os versos 3 em diante. Eu já narrei para vocês o que estava acontecendo, veja os versos 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em Judá. Josafá estava com medo. Ele não sabia o que seriam os próximos dias. Ele não sabia o tamanho daquele desafio. Ele não sabia o tamanho daquele gigante que ele teria que enfrentar. Ele não sabia qual seria o resultado daquele combate. E Judá, presta atenção, Josafá teve medo. O homem que estava conduzindo o povo de Judá, o povo de Deus, não sabia como reagir. E ele teve medo. Muitas vezes nós estamos sentindo assim. Sem saber o que virá nos próximos dias, alguns de nós podemos temer. Temer pelas nossas vidas, pelos nossos queridos, temer pela nossa sociedade, pela economia, pelo emprego, enfim, nós podemos temer. Mas a primeira coisa que um homem que confia no Senhor faz é o que Josafá faz. Ele teve medo. O medo que ele teve o levou aos pés do Senhor. Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Então, a primeira coisa que o homem de Deus, que a mulher de Deus deve fazer quando não sabe o que fazer, sabe o que é? Orar. Judá se congregou, versículo 4, para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem pode resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da casa
desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Amém. Então, quando nós não sabemos o que fazer, primeira coisa, busca a face do Senhor. Amém. Nós estamos cheios de incertezas. Nós estamos vendo milhares de pessoas morrendo aqui e acolá. E nós estamos sujeitos a isso. Nós não sabemos o tamanho ainda que esta situação vai assolar o nosso país, o tamanho que essa pandemia vai chegar. Mas em todas as incertezas que podem afligir o nosso coração, nós podemos pacificá-lo, buscando a face do Senhor. Porque se buscarmos o Senhor, como Josafá, nós diremos, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Amém. Então, quando você não sabe o que fazer, primeira coisa, ore a Deus. Quando nós não sabemos o que fazer, nós oramos a Deus. Na sequência, o povo de Israel se comove com a oração de Josafá, e o profeta Jaziel, ele vai animar o povo dizendo, é isso mesmo, confia no Senhor. Veja o verso 15. Quando nós não sabemos o que fazer, nós oramos ao Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, nós confiamos no Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel e disse, dai ouvidos todo Judá e moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, que ao que vos diz o Senhor, não temais, não vos assusteis, porque por causa desta grande multidão, por causa da peleja que não é vossa, mas de Deus. A peleja não é nossa. Nós estamos sujeitos a toda sorte de aflições nesse mundo. O nosso mestre disse, no mundo tereis aflições. Nós estamos conscientes disso. Mas a peleja não é nossa. Confia no Senhor. Deposita ao Senhor as suas incertezas. Lança para o Senhor as suas ansiedades. Confia no Senhor. Coloca toda a tua vida, teu emprego, tua saúde, tua família. Coloca nas mãos do Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Quantas e quantas vezes nós vamos ouvir exortações desse tipo? Quantas e quantas vezes nós vamos ser ensinados pela palavra do Senhor a olhar para o monte, de onde nos virá o socorro? Porque é o Senhor que tem todo o poder, é o Senhor que controla todas as coisas, e do Senhor virá o socorro de forma que nós nem podemos imaginar, mas o Senhor controla todas as coisas, e o seu poder está ao nosso favor para nos livrar. Então confia no Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, nós oramos. Quando nós não sabemos o que fazer, nós confiamos que o socorro virá do Senhor. E o socorro veio. Josafá, Judá, Jerusalém, confiaram no Senhor deste montão. E ao enfrentar os exércitos de Amon e de Moabe, o Senhor deu a vitória para eles. Mas sabe por que deu a vitória? Porque eles não duvidaram. Eles oraram, confiaram e eles obedeceram o Senhor, né? Veja comigo o verso 20. Depois que Josafá orou, Jaziel animou o povo, no verso 20 diz, no dia seguinte, pela manhã, se levantaram e saíram ao deserto de Tocoa, e saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou aos cantores para o Senhor, que vestidos e ornados, sagrados, marchassem à frente do exército, e louvassem a Deus, e rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e dar louvores a Deus, emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e o monte Seir, que vieram contra Judá, foram desbaratados.
Imagina que neste momento, os sábios, os ricos, os doutores, estão olhando para nós e estão dizendo que nós somos tolos, que nós somos sem noção, que nós não temos a noção do que estamos fazendo, que nós somos patéticos até. É porque eles não têm Deus. Porque, da mesma forma, os exércitos de Amon, os exércitos de Moabe, os exércitos de Jericó, saem para a luta com as suas espadas em punho, com os seus arqueiros apostos, com os seus escudos levantados, e quando vem o povo de Deus marchando na direção deles, ao invés de gritos de guerra, eles ouvem louvor a Deus. Então, nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar temerosos, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos buscar a face do Senhor, nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Apesar de tudo que os homens digam, precisamos permanecer fiéis à palavra que o Senhor tem nos dado. Os homens verão, quando nós marcharmos, não espadas erguidas, não lanças em punho, não flechas voando pelo ar, mas o som das nossas vozes, proclamando que o Senhor é Deus. Proclamando que o Senhor luta as nossas batalhas. Proclamando que o Senhor vai à frente do seu povo. Porque a sua misericórdia dura para sempre e visita até a 1000ª geração daqueles que o amam. Então, esta não é a primeira grande batalha que nós enfrentamos, e nem será a última, porque até o dia em que o Senhor vier buscar o seu povo, nós teremos que enfrentar muitas outras coisas, e precisamos preparar os nossos filhos para que quando nós não estivermos aqui, conforme a vontade do Senhor, eles também se animem a cantar diante do seu povo, a exaltar o Senhor nas suas aflições, a buscar o Senhor nas suas incertezas, a confiar no Senhor em meio às suas lutas. Quando nós não sabemos o que fazer, nós oramos. Quando nós não sabemos o que fazer, nós confiamos no Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, nós obedecemos a palavra do Senhor. E quando tudo passa, sabe o que nós fazemos? Nós adoramos o Senhor. Olha só, verso 26, nós já lemos. E ao 4º dia se juntaram no Vale da Bênção, aquele lugar até hoje, já se passaram mais de 3.000 anos, mas até hoje, aquele lugar onde aconteceu aquela batalha é chamado de Vale da Bênção, porque ali o Senhor deu vitória ao seu povo. Povo que orou, povo que confiou, povo que obedeceu a palavra de Deus e que recebeu vitória para a glória de Deus. Então, quando nós não sabemos o que fazer, nós buscamos o Senhor, nós confiamos no Senhor, nós obedecemos a sua vontade e nós louvamos ao Senhor, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, o povo de Deus está enfrentando uma situação que não conhece muito bem. Mas isso não é motivo para desespero, não é neste momento que a história da humanidade acaba. Não é assim que desfecha a nossa história como povo de Deus. A nossa história termina com a vitória nos céus. Então precisamos permanecer firmes. Não sabemos todas as coisas, não temos todas as respostas, mas nós temos uma certeza: nosso Redentor vive. O Salmo 42 tem uma expressão que me acompanha há tantos anos e que parece que faz eco com este momento da história de Israel. Porque te abates, ó minha alma, dizia o salmista. E ele vai narrando o abatimento da sua alma, mas ele termina aquele salmo dizendo assim: eu ainda louvarei o Senhor na vitória que Ele tem me dado. Eu ainda louvarei o Senhor. Nós estamos enfrentando dificuldades, incertezas, temores, mas nós ainda louvaremos o Senhor, porque o Senhor tem nos dado vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família,
E que neste momento você possa ter, no meio de tantas incertezas, a certeza de que o Senhor vai à frente da sua casa, abençoando sua vida, abençoando seu povo, abençoando seu trabalho, abençoando sua saúde. E que no final de todas as coisas, nós ainda louvaremos o Senhor, porque a vitória do Senhor é nossa, em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.